O Nair começa dizendo: caramba, o que nós temos aqui? Ele fala que, como vocês podem ver, ele acha que vai ter problemas em dobro. Ele pede pra galera não esquecer de deixar o like e se inscrever no canal. Ele pergunta se está tudo bem e fala que elas são incríveis. E a de amarelo diz que está tudo bem e agradece. E mais uma vez ele pergunta qual o nome dela e pergunta se ele não pode falar com ela rápido. Mas a de preto diz que eles não têm nada para conversar. Ele pergunta por que ela está sendo tão rude, mas ela diz que não está sendo rude. Ele pergunta para a de preto se ela não está interessada ou se a amiga dela de amarelo também não está interessada. A de amarelo diz que está tudo bem, mas em seguida pergunta qual o nome dele. E em seguida diz que o nome dela é Killa. Ele fala que é um prazer e ela fala que vai embora. Ele pede o número dela, mas ela diz que está tudo bem e fala que precisa ir. Ele pergunta se ela precisa mesmo e ela diz que sim. Ele fala que ele acha que a de amarelo queria falar com ele, mas que a amiga dela atrapalhou. E em seguida diz que tudo bem. Ele fala que nós vamos ver agora se isso muda alguma coisa. Ele fala que mal entrou no carro e diz que parece que tem alguém aí que está com pressa. E fala que agora tem alguém voltando. Ele pergunta o que aconteceu e ela pergunta se esse carro é dele e ele diz que sim, que esse carro é dele. Ele pergunta e aí e ela fala que é legal e ele agradece. Ela pergunta de que ano é o carro e ele fala que é de 2024. Ela fala que a propósito o nome dela é Killa e ele fala Killa, entendi. A amiga dela também pergunta se esse carro é dele e ele fala que é dele. Ela fala que ele disse que o nome dele é Nair e ele fala que é. A de amarelo diz que sente muito e fala que tem um lugar que ela precisava ir. Ele fala que não está conseguindo ouvir bem e pede para ela dar a volta. Ele fala que fechou a janela e tirou a amiga dela de jogada. Ela pede desculpa e fala que ela não quis ser rude, mas que tem um lugar que ela precisa ir. Ele pergunta se tem um lugar que ela precisa ir porque ela está ali agora falando com ele. Ele fala que ele até sente que ela queria falar com ele, mas ela decidiu ir embora por conta da amiga dela. Ela fala que isso só aconteceu porque elas estão com pressa, mas que ela não quis ser rude com ele. Ele pergunta se a amiga dela tem namorado ou algo do tipo e pergunta por que ela estava agindo assim. E ela diz que sim e fala que elas agiram assim por conta da pressa mesmo. E mais uma vez pede desculpas por isso. Ele fala que não quer atrapalhar e já que elas têm um lugar para ir, é melhor elas irem. Ele fala que Houston é muito grande e talvez eles possam se ver por aí. Ela pergunta se ele realmente mudou de ideia e ele fala que não gostou do que aconteceu no começo. Ele fala que se interessou por ela no começo, mas que ela seguiu andando. Ela fala que então tudo bem e diz que foi um prazer conhecê-lo e ele fala que para ele também. Ele fala que agora ela quer falar com ele e que a amiga dela tentou atrapalhar. E em seguida diz que ela está voltando novamente. Mais uma vez ela pede desculpas pela amiga dela e fala que ela sabe que ela foi grosseira. Ele fala que ela não quis falar com ele, que pra ele não tem problema algum. Ele pergunta o que está rolando entre eles dois e ela pergunta pra onde ele vai. E ele fala que estava indo resolver algumas coisas dele. A amiga dela pede pra ela perguntar alguma coisa e ele pergunta por que ela não pergunta ela mesma. A de preto diz que não falou com ele no começo porque ele tentou falar com as duas ao mesmo tempo. Ele fala que estava tentando conversar com elas duas porque ele veio de Ohio e que está tentando fazer uma nova amizade. E fala que é por isso que ele estava tentando conversar com as duas. Ela diz que sente muito e fala que não tinha a intenção de ser rude. Ele fala que a de amarelo não foi, mas que a amiga dela foi. Ela fala que não ouviu o nome dele e ele fala que ela não ouviu porque ela não quis. A de amarelo pergunta se ela pode entrar, ele fala que ela pode entrar, mas a amiga dela é melhor ficar lá fora. Ela diz, caramba, pra que isso? E ele fala que isso porque
porque ela foi rude com ele no começo. E ela diz que não foi rude. Ele fala que ela pode sentar aí fora para esperar a amiga dela. E ela diz o que? Esperar? Ele pergunta se é a irmã dela ou amiga dela e ela fala que é amiga dela. Ele pergunta há quanto tempo elas são amigas e ela diz que há 2 anos. Ele fala que parece que agora ela está chateada. Ele pergunta se a amiga dela vai deixá-la ali, mas ela fala que provavelmente ela deve estar mandando uma mensagem para ela. Ele pergunta como mesmo é o nome dela e ela diz que o nome dela é Kila. E ele, senhorita Kila, e ela diz não, Kila. E ele fala que pela forma que ela falou, ele acabou se confundindo. Ela pede desculpas pelo começo e fala que elas estavam com pressa. Ele fala que ela já está voltando e ela diz que a amiga dela é muito doida. Ele pergunta em que ela trabalha e ela fala que é cabeleireira. O Nair pergunta para a amiga dela o que está rolando e fala que está tendo uma conversa com ela. Ela pergunta para a de amarelo se ela vai fazer isso mesmo e fala que ela precisa escolher a amiga dela. A de amarelo pergunta como assim, ele fala que eles só estão conversando. E em seguida o Nair diz que ele pode ser o futuro marido dela. A de amarelo diz que não tem problema e que eles só estão conversando. Ele fala que ela deveria ser uma boa amiga e relaxar. Ela diz que já que é assim que ela quer, tudo bem. Ele pergunta o que está rolando ali e fala que ela deveria ser uma boa amiga e apoiá-la. Ele fala que agora ela está esperando e pergunta em que ela trabalha e ela fala que é cabeleireira. Ela diz que sim e pergunta se agora ele está em Ohio e pergunta quanto tempo. E ele diz que só há 2 semanas. Ele fala que acabou de se mudar e ela pergunta se ele está gostando. E ele diz que é legal. Ele pergunta o que ela gosta de fazer e ela diz que gosta muito do trabalho dela e fala que ela cuida de cabelos. Ele pergunta se de homens e de mulheres ou só de mulheres e ela fala que de ambos. Ele pergunta se ela também faz dread e ela fala que faz. Ela diz que acabou de fazer uma há 3 dias atrás. E como ela fala que a amiga dela também trabalha com isso, ele fala que sempre faz o cabelo dele e que por isso não é bom a amiga dela tratar as pessoas assim e diz que pode ser um futuro cliente. Ele fala que ele é um cliente consistente e que com certeza ela pode ganhar dinheiro com o cabelo dele. E ele fala que assim do nada a amiga dela veio para confundi-la. Ele fala que só está tentando dizer que talvez a amiga dela possa fazer ela perder a bênção dela. Ela fala que é verdade, ele fala que entende que elas são amigas, mas que é preciso prestar atenção nisso. Ela fala que às vezes ela age assim, mas que desde o começo ela o achou bonito e ele agradece. Ela fala que ela sabe que a amiga dela é meia doidinha, mas que é amiga dela. E fala que elas já tinham combinado de estar em um lugar específico já há algum tempo. E ela fala que ficou perdida se dava atenção para a amiga dela ou para ele. E ele fala que entende. Ele pergunta qual o plano dela para depois, ela diz que nada demais e fala que só estava relaxando. Ela fala que só ia resolver uma coisa com a amiga dela e que depois elas iam almoçar. Ele pergunta se ela é solteira e depois que ela diz que sim, ele pergunta há quanto tempo. E ela diz que há 3 anos. Ele pergunta qual o tipo dela e ela fica pensativa e começa a rir. Ele pergunta se isso é engraçado e ela também pergunta qual o tipo dele. E ele fala que com certeza é uma mulher que tenha valores. E diz que uma mulher fiel, leal, proativa. E ela fala que procura um homem temente a Deus e ele fala que entende. E fala que alguém que seja estável financeiramente. Ele fala que isso faz sentido e pergunta se ela é a própria chefe dela e ela fala que é. Ela fala que não tem uma aparência específica, mas que precisa também pensar parecido. Ele pergunta o que ela acha quando o casal divide as despesas. E fica ali um silêncio ensurdecedor e ela diz, e em seguida diz que depende do relacionamento. E ela acaba dizendo que não estaria com um homem que ela fosse obrigada a dividir as despesas. E ele pergunta como ela agiria se ele precisasse assim de repente. E pergunta se ela ajudaria. Ela fala que não se importa e diz que ajudaria. Ela fala que não acredita 50%, talvez possa ser 70%, 30%, 60%, 40%. E fala que não precisa ser uma conta exata, mas que todo mundo pode contribuir. E ele fala que concorda. Ele pergunta se então ela está solteira há 3 anos e ela fala que está. Ele pergunta se ela pretende ter filhos e ela fala que pretende sim. Ele pergunta se é apenas um ou um casal. Ela fala que não sabe e diz que pode ser. Ele pede para pegar o número dela e fala que não quer deixar a amiga dela esperando muito. Ele fala que talvez depois eles possam fazer alguma coisa e ela fala que definitivamente eles podem. Ela fala que ele pode ficar tranquilo, que ela não vai trazer
nenhuma amiga arrogante, e ele pede pra ela não trazer nenhuma amiga. E ela diz que se ele preferir, pode ser uma coisa só entre eles dois. Ele fala que com certeza e diz que foi um prazer conhecê-la. Ele fala que vai ligar pra ela e ela diz que tudo bem. Ele fala pra ela aproveitar o resto do dia e ela fala que ele também. E em seguida se despede dele. Ele fala que ela parece ser uma garota legal e que fez aquilo no começo pra não chatear a amiga dela. E fala que ela acabou sendo influenciada pela amiga dela. E a amiga dela, mesmo de longe, faz aquele sinal mal educado, que coisa feia. E o Nair diz: caramba, o que ela tá fazendo? Ele fala que ela ficou irritada mesmo com ele e em seguida pede pra galera se inscrever no canal e deixar o like.